pessoal, aqui quem fala é o Jason. Eu estou começando a gravar alguns vídeos agora sobre o mercado financeiro. Os últimos 5 dias eu fiz alguns vídeos, até já postei uns 2 vídeos aí. E para você que está começando a operar no mercado, esses vídeos vão ser ideais para você. O ativo em análise agora é o mini índice futuro. Hoje são 2 de janeiro de 2014. Eu já gravei um vídeo falando sobre essa mesma técnica que eu vou mostrar para vocês agora. Essa técnica é baseada em candlesticks. Não é necessariamente, eu não opero só essa técnica, mas ela é uma técnica muito boa, que é baseada em candlesticks. Para quem não sabe, cada desenhozinho desse, cada barrinha dessa é um candlesticks, né, ou em português uma vela. E tem muitos estudos, né, nesse tema sobre essas representações gráficas dos preços chamadas candlesticks ou candles. Então eu estou aqui no gráfico de 5 minutos do mini índice futuro, aqui na Bovespa, no Brasil. Eu também acompanho bastante o mercado Forex, mercado internacional de moedas estrangeiras. E agora eu estou aqui no mercado do Brasil. Aqui eu vou mostrar a tela para vocês do Forex, né, do mercado internacional de moedas. Essa tela aqui que eu acompanho. E aí é o seguinte, eu estou para mostrar aqui, na verdade eu estou aqui só para mostrar uma oportunidade de compra que aconteceu há uns 10 ou 15 minutos atrás. E eu marquei com essa setinha aqui. E teve essa outra também hoje cedo, quando abriu o pregão, por volta das 9 e pouco da manhã. Também foi uma oportunidade com sucesso aí, 200 pontos. Essa outra compra aqui já está dando aí uns 140 pontos mais ou menos. Para o mini índice, para quem faz day trade, para quem faz operações rápidas, que são os chamados scalpers, pega pequenos movimentos, poucos centavos ou poucas pontuações. No caso do mini índice, isso é calculado em pontos. Cada ponto equivale a uma quantidade de centavos. No caso do mini índice, cada ponto equivale a 20 centavos. Então, você vai ter 5 pontos, você vai ter R$1. 5 pontos de oscilação, R$1 de oscilação. Ok? Então, é o seguinte, nessa técnica que eu vou olhar, eu aprendi ela com o próprio Steve Nisson, em algumas palestras. Ele é a autoridade máxima no assunto de candlesticks, você pode pesquisar aí na internet, Steve Nisson. E em alguns livros também dele. Ele fala o seguinte, que esses candles, quando acontece um candle grande, se for um candle positivo, um candle de alta, a metade dele vai funcionar como suporte para os preços. E o fundo dele também vai funcionar como suporte para os preços. Se for um candle negativo, a máxima dele vai funcionar como resistência para os preços. E a metade dele vai funcionar também como resistência. Então, no pregão do dia 31 de dezembro, último dia de 2013, ele fez aqui um padrão que é chamado de estrela da manhã. O que é a estrela da manhã? Após um movimento de queda, como a gente está vendo aqui, essa queda enorme aqui de 400 pontos, após esse movimento de queda, ele faz um candle menor, e em seguida um candle maior, positivo. O que é isso? Após um movimento de queda, explicando melhor, né? O preço faz um candle grande negativo, em seguida faz um candle de corpo pequeno, que pode ser negativo ou positivo. No caso desse aqui, ele fez uma sombra grande, né? Significa que o preço foi lá embaixo e voltou, mas o que importa é o corpo. E depois fez um candle grande, longo, branco, ou seja, positivo. Então ele é composto de 3 candles, a estrela da manhã. Um candle longo negativo, um candle de corpo pequeno positivo ou negativo, e um candle longo branco, ou seja, positivo. Indica uma mudança de ânimo dos investidores, dos operadores de mercado. Tá? E isso foi
final da tarde, por volta das 5 horas, 5h20, ele fez o candle longo, terminou de fazer o padrão. E aí eu falei que o candle longo, principalmente depois de uma baixa, um candle longo, ele funciona como suporte na metade e também no seu fundo. Então a gente vê que 5, 10, 15, 20 minutos depois desse candle longo ter sido formado, o preço encostou aqui na região da metade dele. E o preço teve uma reação naquele dia, no dia 31, subindo em 70 pontos. Para quem faz day trade scalper, 70 pontos já é uma quantidade considerável, né? Que quem compra 5 contratos vai ganhar 70 reais em 3 minutos. Então é uma quantidadezinha razoável. E aí hoje abriu, nesse candle aqui, fez um candle mais ou menos longo, preto, e o preço tornou a vir para baixo, para a região da metade daquele candle, veio até no fundo do corpo do candle, onde eu coloquei essa ponta dessa seta aqui. E o preço veio até aqui na região do fundo do corpo, né? A sombra estaria aqui, eu coloquei essa linha aqui na sombra. O preço poderia vir até aqui na sombra tranquilamente e voltar a subir. Mas aqui não, ele veio até no início do corpo, onde abriu o preço de abertura desse candle longo do dia 31. E acabou subindo. Por exemplo, para quem comprou no início, hoje do pregão, após essa baixa, ele poderia ganhar aí seus 200 pontos. Porque era uma região importante, baseada no candle longo de 31 de dezembro. Então no dia 2 de janeiro, primeiro pregão de 2014, nós estamos aqui falando do primeiro pregão de 2014. É até bacana para mim estar fazendo esse vídeo hoje, sabia disso? Então pessoal, ele na segunda sessão de 5 minutos, ou seja, após 5 minutos de pregão, o preço fez um candle longo também no dia de hoje, 85 pontos esse candle. E aí, como se era de se esperar, a metade dele serviria como suporte para os preços, no caso de queda, ou então o seu fundo serviria como suporte no caso da queda. E eu coloquei essa setinha aqui na hora, e o preço veio até no fundo, até na verdade passou um pouco do fundo, passou uma quantia, uma mixariazinha de 20 pontos para baixo, mas se recuperou. A prova disso é essa sombra, quando o preço vem até embaixo, ele fica todo pretinho, depois quando ele retorna vai deixando só esse paviozinho, esse risquinho que a gente chama de pavio ou sombra. Pavio no caso da vela, né? E sombra porque foi um reflexo do preço deixou. Imagina um rio quando ele sobe e quando ele abaixa o nível, ele deixa a mancha no barranco, ele deixa o sinal da água, né? As folhas sujas, o barranco sujo. E aqui é como se fosse assim, quando o preço voltar, o preço foi até certo lugar e volta deixando o seu sinal. Isso a gente chama de sombra, para quem não sabe. Então a compra teria sido aqui, nesse fundo, e aí nos próximos 10 minutos ele chegou a fazer 130 pontos aproximadamente. Para quem quis fazer um scalp aí, pode ganhar aí seus 100, 130 pontos em poucos minutos. Eu vou colocar no gráfico de 1 minuto para a gente ver como é que foi esse comportamento aí, comportamento do preço no gráfico de 1 minuto. Então tá, aqui tá onde foi a seta. Ele fez alguns dojis, fez 2 dojis aqui, ó. O doji é uma formação gráfica também que indica dúvida. Então se o preço estava caindo e agora passa a ter dúvida, os operadores passam a ter dúvida, então dúvida significa um momento de decisão. Então, como o Steven Nielsen nos seus livros, ele sempre observa, ele sempre fala sobre isso. Então, um momento de transição, de decisão. Então, após isso, alguém poderia ter colocado a sua ordem de compra na máxima desse candle, na máxima dos dojis, ou simplesmente ter comprado a mercado, preço de mercado, simplesmente apertar o botão de compra e ter comprado aqui nesse fundo, porque era uma região importante, já estava marcada por essas linhas aqui. Então o trader poderia ter comprado aqui com stop um pouquinho abaixo para tentar uma compra, para pegar um fundo. Então eu tenho observado há alguns meses que sempre esses candles longos eles indicam um fundo. Então se eu estou no gráfico de 5 minutos, deixa eu colocar nos 5 minutos de novo. Se eu estou no gráfico de 5 minutos e eu percebo que nos 5 minutos tem uma região importante, igual aqui nesse primeiro candle positivo do dia,
tem uma região importante aqui, eu desço para o gráfico de 1 minuto para pegar o sinal. Então o sinal foi, deixa eu coloquei já direto, mas deixa eu aproveitar esses 10, deixa eu colocar, digitar um aqui. Então aqui o trader poderia saber que aqui poderia ter sido formado no fundo. Vocês podem conferir isso nos outros vídeos que eu fiz aí, ok? No meu canal. Ok, então o fundo desse candle branco longo também serviria como suporte. É uma probabilidade, é tanto que o preço fez esse candle, desceu até no fundo e se recuperou, deixando essa sombra. Aqui ele fez 30 pontos naquele mesmo minuto, mas só que após um movimento de alta não é tão garantido que esse candle longo sirva como suporte ou na sua metade ou no seu fundo. Isso é mais garantido ainda quando acontece uma baixa e acontece um fundo longo desse, um candle longo desse. Apesar de que quando ele está na alta ele também funciona, mas não tão garantido como no outro caso. Então o preço se segurou aqui no fundo desse candle branco longo. Como é que eu sei que um candle é longo? Em relação aos outros que a gente está vendo no gráfico. Então ele tentou se segurar aqui por vários minutos. Olha só quantos minutos o preço ficou nessa região aqui, ó. O preço ficou nessa região aqui durante, e ainda está nessa região do fundo, né, durante 10 minutos, 9 minutos. Ainda está brigando ainda nessa região. O preço está aqui agora, um pouco agora. O preço está exatamente no nível, ó, passou o nível, já voltou, está no nível do fundo do candle branco, porque o candle branco funciona como suporte. Ainda que você não olhe média, aqui eu estou com a média de 72 períodos, essa média amarela, essa média roxa, a média de 17 períodos. Aqui eu tenho o MACD, são indicadores, mas independente se eu não usasse indicador nenhum, eu ia poder trabalhar com esses candles. Ali em cima essa média azul aqui é uma média de 610 períodos, uma média que para mim ela indica uma lateralização a maioria das vezes. Aquela média pontilhada, a média de 377 períodos, também é uma média muito importante. São todas essas médias baseadas em Fibonacci, que eu posso estar explicando no outro vídeo depois. Mas assim, o que eu quero mostrar, eu estou falando isso só para você entender o que tem na minha tela aqui, mas o que eu quero mostrar na verdade é o poder desses candles. Olha, esse aqui é o gráfico de 15 minutos, vou dar um zoom. Ó, esse aqui é um candle longo preto que aconteceu, né, no final da tarde do último pregão, o último dia do ano de 2013. Esse candle, para você ver o contrário agora, esse candle ele funciona como resistência. O topo dele e a metade dele funciona como resistência. Veja que o preço chegou aqui na metade dele e sentiu, olha só que o preço recuou, fez a dúvida aqui do doji, foi lá embaixo, voltou. Aqui também ele teve dificuldade, voltou, fez um candle negativo, porque estava na região da metade do candle. Mas ele não se segurou. Hoje, aí o pregão abriu hoje, dia 2 de janeiro de 2014. Então o preço foi até na máxima do candle. E a máxima do candle, como eu já expliquei, a máxima funciona como resistência. O preço foi lá, não conseguiu romper. Isso um gráfico de 15 minutos. Foi ali, tentou, mas não conseguiu também. Voltou, ficou negativo. Pela terceira vez o preço tentou chegar. Pela terceira vez o preço tentou chegar, sentiu a resistência, caiu bastante. Pela quarta vez consecutiva o preço tentou chegar e ultrapassar a máxima desse candle. Eu estou vacilando muito com o notebook aqui, eu estou apanhando. Então tentou, foi até lá perto da máxima, voltou fazendo essa sombra. E agora está aí pela terceira vez. Pela terceira vez ele está querendo chegar naquela região da máxima. Eu posso fazer um vídeo depois explicando tudo isso melhor do começo, para quem não sabe nada. Mas hoje era só para fazer um vídeo rápido mesmo. Esse é o gráfico
de 15 minutos. Gráfico de 60 não tem nada tão interessante pra gente olhar. Posso te mostrar esse candle branco aqui funcionando, candle branco funcionando como suporte na sua metade, o preço indo lá 1.100, 1.150 pontos. Posso te mostrar esse outro candle longo branco, apesar de que ele está numa alta, né, após uma alta, a sua metade funcionou como suporte aqui, o preço recuou aqui também, e aqui no seu fundo ele vazou um pouco o seu fundo, mas conseguiu se recuperar. E para quem comprou no fundo desse candle branco aqui, ele chegou aí a ter grandes lucros, né? Tá lá em cima, 2.000 pontos, aqui até 700 pontos. Mais descendo por 15, tá lá o preço pelejando para ultrapassar a máxima desse candle longo preto, que apesar de ter sido após o movimento de baixa, ele ainda tende a funcionar como suporte, como resistência na metade e resistência no seu topo, apesar de que não é tão significativo quando ele aparece após uma alta. E gráfico de 1 minuto nós temos isso. Veja que quem comprou no fundo desse candle branco aqui de alta e aguentou e estipulou um stop aí de 30 pontos, 40 pontos, comprou aqui e aguentou esperar essa pequena baixa após, já conseguiu ir romper até a máxima dele, 70 pontos, a máxima dele. Fez um candle branco longo ali. Esse candle tende a funcionar também na metade e no seu fundo como suporte, apesar de não ser tão garantido, porque ele está após o movimento de alta, mas ainda assim ele ainda tenta brigar para funcionar como suporte, como na metade e no fundo. Então o preço vazou o seu fundo, mas já se recuperou no mesmo minuto e está aqui na região do seu fundo. Se alguém quiser fazer uma compra aqui, por exemplo, agora, nesse momento, ele pode fazer uma compra esperando pelo menos que o preço vá até lá no topo, né, para ganhar seus 50 pontinhos aí. 50 pontos com 5 contratos são 50 reais. O preço pode fazer isso em 1 minuto ou 2 minutos. Então, para quem faz scalping, que é uma operação rápida, operação relâmpago, pega aí poucos minutos, poucos movimentos. Muitas pessoas com esse perfil fazem esse tipo de operação. Eu mesmo olha só, tá formando um candle longo preto. Esse candle longo preto, ele vai servir como resistência agora para os próximos períodos, para os próximos minutos. Esse candle vai servir, faltam 26 segundos para ele acabar, e ele vai servir como resistência para os próximos candles. Então eu vou esperar ele acabar para me marcar a metade dele. O topo dele eu já posso marcar para você ver. O topo dele está aqui. Vou colocar aquela linha. Olha só, o mercado está abrindo agora 10 minutos. Então é um candle muito forte mesmo. 250, 260 pontos, bastante forte o candle. A metade dele com certeza vai servir, a não ser que esteja saindo alguma notícia, né? Notícia geralmente não conta muito. Eu não estou sabendo das notícias agora, não estou ligado. Mas a metade dele vai servir como resistência. Pode servir, não é que vai, porque se a gente tivesse essa certeza, seria muito bom operar no mercado financeiro, né? Na verdade não seria bom, porque todo mundo saberia o que ia acontecer, então ninguém ia perder. Ninguém ia errar, então não tem como acertar também. Se ninguém errar, não tem como acertar. Então, tá aí, pessoal. Vamos aguardar. Daqui a pouco eu volto para o vídeo não ficar muito longo. Vamos aguardar o que vai acontecer ali naquele... Deixa eu colocar isso nos 5 minutos. Aí, nos 5 minutos, um candle bastante grande também. Tá ali as regiões. Se a gente olhar no 15 minutos, para ver por que o preço reagiu ali. Vamos ver se tem alguma coisa. Tá bem ruim, porque fez um candle muito grande lá, uma sombra muito grande, isso estreitou muito o gráfico. Mas dá pra ver que aqui é uma região de suporte. O preço segurou por muito tempo aqui nessa região. E aí o preço tende a se recuperar a partir daquele ponto. É um importante suporte.
veja então como esse candle longo funcionou como resistência, como o topo desse candle funcionou como resistência realmente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vou colocar nos 5 minutos pra gente dar uma olhada. Quando eu fiz essa seta era baseado no candle de 1 minuto. O candle de 5 minutos não tinha encerrado, né? Então essa seta não está bem apropriada para o gráfico de 5 minutos. Gráfico de 1 minuto. Não, deixa eu colocar aqui porque ali está lindo. Deixa eu colocar através desses desenhos aqui mesmo. Deve ter sido alguma notícia que saiu que eu não esteja sabendo. Quando é notícia, o preço faz uma movimentação brusca e acaba de volta tudo de novo. Não tem muito o que é graficamente. Mas o preço chegou na metade. Passou da metade, voltou. Alguém poderia fazer uma venda aqui agora, inclusive, né? E vou dar pausa no vídeo para aguardar um pouco. Bom, pessoal, voltando aí, eu acabei fazendo uma besteira, achei que estava gravando e não estava. É porque não pegou o momento legal, mas eu tinha falado que esse candle serviria como resistência para os preços, a metade dele, ou o seu topo. E realmente serviu. Veja aí que o preço caiu a partir disso, o preço caiu 170, 180 pontos. Em uns 8, 10 minutos, o preço caiu. Em 5 minutos, na verdade, o preço caiu aí 160 pontos, ou seja, R$160 em 5 minutos. R$160 para quem operou 5 contratos, por exemplo. E aí eu vim para os 5 minutos. Eu vim para os 5 minutos, marquei a metade daquele candle. É sempre o candle anterior que fica valendo, não é os outros dois candles anteriores, é o candle anterior. Ele é o que tem a força atual. Então a força atual é que que esse candle, a metade dele serve como... Deixa eu dar um zoom aqui. A metade desse candle tende a servir como resistência para os preços na sua volta. Igual o preço está voltando aqui, tende a servir como resistência. Para você ver que está ao vivo, você vai observar a movimentação do candle. Está lá o candle se movimentando, você vê que está no pregão. Agora são... Você pode acompanhar a data, 22 de janeiro de 2014, 10h30 da manhã. Você olha aqui no meu computador, tá aqui 10h29, 10h30 é a hora que o candle acaba. Então, e se o preço passar dessa metade, ele tende a sentir dificuldade ali na máxima do candle. Eu estou olhando no gráfico de 5 minutos, mas eu vou colocar no gráfico de 1 minuto novamente. Então esse candle, ele é que serviria como resistência, não é o outro anterior. Ah, mas o outro é maior, não, mas é sempre o candle anterior, o candle mais próximo. Então aqui ele serviu perfeitamente, a nossa previsão foi perfeita. Ele caiu aqui, ó, uma quantidade razoável. E agora essa linha marca, que linha? Essa linha está marcando o que mesmo, né? Então deixa eu explicar. Essa linha, ela está marcando a metade daquele candle dos 5 minutos. E essa outra linha está marcando o topo daquele candle de 5 minutos. Então o preço aqui no 1 minuto pode sentir dificuldade. Por quê? Porque nos 5 minutos tem um candle grande aqui, a metade dele. Então alguém pode fazer uma venda aqui agora. Então para você acompanhar, você pode ver que está ao vivo, né? Eu decidi fazer ao vivo para você ver a efetividade dessa estratégia, apesar de ser muito simples, né? Muito simples mesmo, só olhar metade dos candles e o topo ou o fundo, dependendo se ele for de alta ou de baixo. Se for um candle negativo, você vai olhar a metade dele e o topo dele, vai servir como resistência para pontos de venda. Se for um candle positivo, você vai olhar a metade e o topo, aliás, a metade e o fundo, que vão servir como suporte ou região de compra. Resistência é uma região de venda, suporte é uma região de compra. Então, para quem fez aquela hora que eu previ a venda, olha só aí, em 14, 15 minutos, o operador ganhou 350 pontos, ou seja, para quem operou 5 contratos,
pode fazer um lucro aí de R$350. E tem corretoras que com R$1.000 você opera 5 contratos. Então de R$1.000 aplicado, você ganha 350, são 35% em menos de 15 minutos. Então é um ótimo retorno, né? Então aí agora o preço está passando. Você vê que o preço está rompendo a metade do candle dos 5 minutos. E ele vai encontrar uma próxima dificuldade nessa linha. Vai encontrar não, a gente não sabe, né? Se soubesse seria ótimo, mas a gente tem uma grande possibilidade de ele encontrar dificuldade ali. Então olha só, está passando. Está se aproximando daquela linha azul, que é o topo do candle grande dos 5 minutos. Eu vou colocar no gráfico de 5 minutos agora, para você enxergar isso melhor. Olha lá como é que tá. Dez e 35. No computador você pode olhar aqui, 10h33. 10h35, por que está marcando 10h35 ali? Porque esse candle ele fecha 10h35. Você vê que vai estar faltando mais ou menos 2 minutos para ele fechar, quer ver? Faltam 1 minuto e 23, tá vendo? Para esse candle fechar. E aí vai estar marcando 10h35 quando ele fechar. 10h33 no meu relógio aqui. Tá aí para você ver. Quinta, 12 de janeiro de 2014, pregão ao vivo aqui na bolsa. Estou olhando, observando aqui o gráfico do mini índice futuro. Colocando o gráfico de 5 minutos agora. E vou retornar para o gráfico de 1 minuto. Exato. Então alguém pode fazer uma venda nesse exato momento aqui. Coloca o stop acima dessa linha azul, que é a máxima daquele outro candle. Ou mesmo pode colocar o stop acima da metade desse candle. Acima da sombra desse candle, essa estrela cadente que fez aqui. Que tamanho que seria esse stop? Se ele fizer uma venda a mercado agora, o stop dele seria 94 pontos. Para quem faz scalp é um stop muito longo, muito grande. Talvez não compensa, né? Mas se alguém fez agora uma venda a mercado aqui, poderia ter colocado o stop acima da máxima desse candle, 20 pontos, ou acima da linha azul, que é de 40 pontos, é um stop interessante para scalp, que seria a máxima do candle negro no gráfico de 5 minutos. Então vou colocar no gráfico de 5 minutos para explicar melhor. Para quem fez essa venda ali, coloca o stop acima da máxima desse candle, que ele tende a servir como resistência. Se passar dali, pode quebrar essa resistência. Então a pessoa poderia colocar o stop ali em cima. Vou voltar para o gráfico de 1 minuto. Para quem fez a venda nessa região, está vendo o preço voltar. E vamos ver até que ponto ele volta ou se toma força. Esse candle não é um candle muito curto, então ele pode servir aí como suporte. A metade dele pode servir como suporte. Ele não é um candle tão longo. Deixa eu ver qual o tamanho desse candle. Ele tem 55 pontos. Você vê, aproveitando o vídeo e aproveitando a som de candlestick, quem é que sabe o que é esse padrão aqui? Esses 3 candles. Esses 3 candles marcam uma possibilidade de reação do preço, porque ele é chamado de estrela da manhã. Quando após um movimento de baixa o preço faz um candle longo, esse aqui é relativamente longo em relação a esses. Um candlezinho de cor pequeno, então um candle de queda, que é da continuação da tendência anterior. Um candle pequeno, de cor pequeno, que indica dúvida. E a seguir um candle longo, também de mais ou menos do tamanho do outro, né, equiparado. 2 candles longos, um negativo e um positivo, e um pequeno no meio. Isso aqui marca, né, uma possibilidade de reação do preço, porque o preço estava caindo, depois fez um candle pequeno que indica dúvida, e depois um candle longo. Esse candle longo indica que houve uma decisão de compra. Da dúvida que o pessoal começou a decidir comprar.
Então a estrela da manhã indica uma alta, um movimento de alta que pode estar por vir. Não existe garantias, né? E se a gente olhar só esse candle, sem considerar esse preto anterior e esse branco, se a gente olhar só o candle pequeno, ele é um martelo, né? uma sombra inferior e um corpo pequenininho, a abertura e o fechamento perto da máxima. Aliás, o fechamento perto da máxima. Então tá lá o preço reagindo realmente. O preço veio até na metade desse candle, até mais ou menos na metade, e subiu. Apesar dele não ser um candle muito longo, mas relativamente longo. Mas o que acontece? Tem essa linha azul que ela marca a máxima daquele candle dos 5 minutos, que pode servir como resistência. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito grande, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Bom pessoal, voltando aqui, após alguns minutos, uns 15 minutos mais ou menos, ou 10, o que eu tinha falado? Eu tinha falado que essa linha, ela representa a metade do candle dos 5 minutos, que o preço talvez encontraria dificuldade. Não encontrou tanta dificuldade assim, né? Encontrou um pouco antes, né? Na verdade encontrou. Essa mixaria aqui não encontra, né? Encontrou dificuldade para passar desse nível aqui da metade do candle dos 5 minutos. Nós estamos aqui no gráfico de 1 minuto. E aí a próxima resistência seria naquela linha azul que eu tinha traçado antes, que é o topo do candle negativo dos 5 minutos. Então olha só o que aconteceu. Então, o que está acontecendo na verdade, você está vendo o candle em formação. Esse candle está em formação, ele falta 27 segundos para terminar, faltam 26 segundos e ele está em formação. Mas o que acontece? Quando o preço chegou exatamente naquela linha, então é um local de venda. Então olha só o que o preço fez logo em seguida. O preço já caiu logo de cara, 90 pontos. São 90 reais com 5 contratos. São 90 reais em 1 minuto. 2 minutos, né? Contando com aquele candle e mais esse, 2 minutos. Para quem faz scalping, 90 reais, 90 pontos é uma quantidade boa. E aí, o preço se segurou aqui, tentou reagir. Chegou até na linha de novo, pessoal. Fez uma estrela cadente. E esse candlezinho, que é o contrário do martelo, após um movimento de alta, aparece uma sombra superior e o preço fecha perto da mínima, né? Fazendo um corpo pequeno. Então, o movimento de queda indica queda. E depois fez esse gravestone aqui, que também é um indicativo de queda. Uma perninha para cima, meio só que ele não tem corpo. Então olha só, pessoal. Até agora, para quem fez aquela venda lá em cima por causa do topo do candle negativo dos 5 minutos, quem entrou aqui no 1 minuto, opa, ali é um lugar bom de vender. Nós estamos aí depois de, olha só, 11 barras, 11 minutos, 160 pontos. São 160 reais em 11 minutos, pessoal. Para quem opera com R$1.000, algumas corretoras deixam você operar 5 contratos com apenas R$1.000 na conta. São 160, são 16%. 16% em 11 minutos. Então realmente é uma estratégia legal. Então, olha só, vamos considerar esse candle. Esse candle, quando o preço fez essa barra negativa fortíssima aqui, porque forte, porque abriu na massa, abriu ali e fechou na mínima. Então por isso ela é forte. E ela é um candle grande também, ele tem, são 70 pontos esse candle. Então olha só, o que acontece? A sua metade serviria como resistência, poderia servir como resistência, uma possibilidade, e a sua máxima também. Então o preço, a metade não serviu como resistência, mas a máxima serviu. O preço foi até na máxima, passou um pouquinho e tornou a cair.
Quem não fez a venda aqui, achando que mas tem uma estrela cadente, o preço pode realmente subir. Quem não fez essa venda aqui, poderia ter aguardado. E ao ver esse candle negro aqui grande, ele poderia pensar, opa, vou vender na metade ou na máxima dele. Vender a mercado, vende a mercado, coloca o stop um pouco acima. O stop aqui, para quem fez essa venda na máxima dele, o stop está aí pequeno, 30 pontos. Deixar ele, passou da máxima, encerrava a operação, pode encerrar mercado ou deixar a ordem aberta. Então aí. Então pessoal, acho que eu vou encerrar esse vídeo agora, certo? Deixar claro para vocês que eu só queria mostrar essa estratégia de operar baseada na metade de candles longos, seja ele na metade e no topo ou no fundo, seja ele negro ou branco. Se for um candle preto, negro de queda, um candle negativo, a metade dele vai servir como resistência para quando o preço tentar voltar, ou o topo dele vai servir como resistência também quando o preço voltar. Se for um candle positivo, deixa eu ver se tem um grande aqui, tem aqui. Se for um candle positivo, a metade dele vai servir como suporte para os preços na hora da volta, e o fundo dele vai servir como suporte na hora da volta. Não é o caso desse, porque isso não é tão longo assim. O que está acontecendo aqui agora, que o preço não está caindo, é porque existe um suporte, existe uma estrela da manhã que serve como suporte, existe a sombra desse martelo, que segundo as técnicas de candlesticks, segundo essas técnicas, o fundo, a mínima de um martelo, tende a trabalhar como suporte para os preços. Então alguém que sabe disso vai querer fazer uma compra, ou já fez uma compra, baseado no fundo desse martelo, nessa sombra, ela age como suporte. Então alguém já pode estar fazendo uma compra aqui, acabou de romper, né? Se alguém fez essa compra, já está aí arrependido porque fez. Então uma forte tendência de baixa hoje. Vamos olhar aqui o gráfico de 15 minutos para ver o que acontece, o que está acontecendo. Forte queda, né? Candles longos, pretos, que esse aqui tem a metade dele vai servir como resistência. A metade desse candle que está se formando, se ele continuar grande assim, a metade dele vai servir como resistência. O topo dele vai servir como resistência. Deixa eu colocar nos 5 minutos aqui. Zoom, parece que travou. Isso. Então olha só, nos 5 minutos, olha como é que ficou aquela movimentação. A metade do candle e o topo dele, o preço veio até no topo e realmente caiu. Ok, pessoal? Então, quais serão as próximas resistências? Deixa eu ver quantos minutos falta para esse candle fechar. Falta 30 segundos. Então ele não vai fechar com um corpo tão grande, mas se fosse um corpo grande, a metade dele serviria como resistência na volta dos preços, e o topo dele, ou você pode colocar na sombra ou no corpo, serviria como resistência também. Olha, vai fechar longo pelo jeito. Faltam 5 segundos. Colocar uma linha na metade dele, eu vou colocar outra linha aqui na sombra, mais ou menos. Então, agora eu levo isso para 1 minuto. Eu levo isso para 1 minuto, apesar que o preço já está caindo ali mais. Eu levo para 1 minuto. A metade desse candle tende a servir como resistência, o topo desse candle tende a servir como resistência. Então
Você viu que a metade do candle do minuto, a metade desse candle do minuto coincide mais ou menos com a metade do candle dos 5 minutos. Eu tive que abaixar a linha, como você pode ver, mas é mais ou menos a mesma região. Então, vou deixar ali. Vai ter essas próximas duas resistências aí, vou deixar outra setinha ali, que são regiões de venda. E vou dar uma pausa. Eu ia encerrar o vídeo, mas eu vou dar uma pausa de novo. Bom, pessoal, vou ter que dar uma saída, vou ter que encerrar o vídeo. Vou ter que encerrar o vídeo e em outra oportunidade talvez a gente mostre como é que ficou esse resultado do mercado, mas por hoje eu acho que deu para entender como é que é a estratégia, né? Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.